Então, vamos lá. Pessoal que já está aí acompanhando a gente, muito boa noite. Eu sou a Marina Ricieri, farmacêutica, eu falo aqui de Curitiba e convidei aqui uma colega muito especial para a gente bater um bate-papo, que é a Jeane Braz, farmacêutica clínica lá do Rio Grande do Norte, do Hospital Rio Grande, na cidade de Natal. Boa noite, Gê. Tudo bom? Boa noite, Mari. Boa noite a todos que nos assistem. É um prazer enorme estar aqui com você, Mari. Obrigada pelo Legal. convite. Então, olha só, a gente vai fazer um bate-papo aqui, bastante informal, mas a gente vai trazer muitas coisas sérias, né, do nosso dia a dia farmacêutico. E eu queria, Jeane, fazer uma breve apresentação sua, não na perspectiva, né, do seu currículo Lattes, mas sobre a minha perspectiva, né, enquanto colega farmacêutica, que eu já conheço o seu trabalho, e eu queria te apresentar dizendo primeiramente que eu tenho uma profunda admiração pelo seu trabalho, sobretudo pela dedicação e pelo compromisso que você tem com a sua equipe e com os pacientes que você acompanha, nas contribuições que você dá para todo esse time, né, que você atua, suas contribuições farmacêuticas. Eu penso que você decidir atuar clinicamente depois de uma longa experiência como gestora, fala muito sobre você, né? Sobretudo, fala sobre sair da zona de comodidade, sobre começar um caminho novo, um caminho clínico praticamente do zero, se colocar no mercado farmacêutico na perspectiva de um farmacêutico clínico e também ficar permanentemente estudando, que é algo que eu sei que você gosta de fazer e a gente vai falar muito sobre isso. Então, é como eu vejo, né, você, é como eu, né, desejo lhe apresentar. Muito bem, então assim, a primeira pergunta que eu queria fazer para você, Giane, é como é que foi a sua trajetória até você atuar como farmacêutica clínica, né, de um hospital tão importante na cidade de Natal, e como é que é a sua rotina de farmacêutica clínica intensivista? Bem, Mari, eu comecei minha atividade profissional como farmacêutica hospitalar. Eu trabalhei atuando na gestão da farmácia, mas sempre com aquele desejo de atuar em farmácia clínica. E durante a minha trajetória, eu atuei durante esses 15 anos, e durante esse tempo eu fui fazendo alguns cursos, fui desenvolvendo algumas atividades, e a primeira delas, que foi o primeiro passo para que eu começasse, eu fiz o curso latino-americano no Chile, de farmácia clínica. Então, foi um divisor de águas para mim, me abriu a visão para o lado clínico, para eu não pensar só propriamente no mecanismo de ação, mas e sim na ação, como que ele age, qual é o efeito final no paciente. Depois da minha trajetória, eu fiz vários cursos sobre segurança do paciente, que tem absolutamente tudo a ver com farmácia clínica. Concordo Principalmente plenamente. quando eu penso em juntar a farmácia clínica com farmacovigilância, com monitoramento de reações adversas, monitorar o efeito, o que é que eu preciso monitorar dos medicamentos que o paciente que eu estou acompanhando toma. Uma outra coisa também durante essa trajetória foi fazer uma especialização em gestão para qualidade total. No outro hospital que eu trabalhava, a farmácia foi certificada com ISO 9001. E isso me deu uma visão macro e sistêmica de um hospital. Então, o processo do paciente, ele inicia na recepção. Eu passo a acompanhar o paciente desde uma pulseira de identificação, se ele tem alergia medicamentosa, por exemplo, se ele tem alergia a PVPI, se ele tem alergia a clorexidina, se ele tem alergia a amaciante, se ele tem alergia a ovo, porque eu tenho anestésicos que têm lecitina de soja, que tem ovo na composição. Então,
ali já vai me dar um norte que eu preciso monitorar aquele paciente. Risco de queda. Então, essa integração dos setores, o curso de gestão da qualidade me deu uma noção muito ampla e sistêmica de como funciona o hospital, gestão de cursos, cobertura de convênio, porque eu trabalhava no hospital privado, então você tem que se preocupar com o tipo de contrato que o convênio daquele paciente cobre, qual é a cobertura que ele dá. E utilizar ferramentas da qualidade. Isso me fez poder planejar melhor as ações, ter metas, saber ter foco, o que é que eu queria com aquela ação, e a partir daí eu fui desenvolvendo ações que me aproximassem desse objetivo. Então, nesse caminho, nessa trajetória, esses cursos, por exemplo, também do ISMP, eu fiz vários cursos de segurança do paciente também pelo ISMP, e somando isso, eu tinha o hábito de sempre frequentar o ambiente de UTI. Eu não tenho especialização em UTI. Eu sou farmacêutica clínica que atua em UTI. E sempre eu me dedicava a descer de manhã para ficar na UTI. A gente tinha 2 UTIs, eu ficava muito na UTI 1. E eu pude acompanhar muitos procedimentos, emergências, ressuscitação cardíaca, utilização de drogas inotrópicas. E aí eu fui me familiarizando e gostando desse ambiente. Você veja, né, Giane, que você meio que fez um movimento ao contrário, porque geralmente os farmacêuticos clínicos, dependendo de um tempo de experiência, eles progridem alguns para a área de gestão, né? E você primeiro teve essa experiência de gestão e, né, acabou enveredando pela área clínica. E aí, como é que, dentro da UTI, eu já tive a oportunidade de visitar, né, o seu hospital, de passar um round junto com você, junto com a sua equipe, e conta aqui pra gente como que é a sua rotina, porque eu sei que você faz coisas ali diferenciadas, não vou dizer que para um farmacêutico clínico, mas eu acho que a tua visão de qualidade, nessa tua visão muito humanística que você tem, traz bastante contribuições para o paciente. Como é que é a tua rotina, Gi? Quais são as tuas atividades? Conta aí os bastidores do teu dia a dia. Finalizando só um ponto aí, Mari, da questão dos conhecimentos que você falou do movimento contrário, uma coisa que eu achei que facilitou o meu trabalho na UTI, como eu foco muito em desfecho clínico, eu também tenho noções de estudos farmacoeconômicos. Então, eu consigo fazer uma proposta do melhor tratamento possível, a melhor alternativa terapêutica pelo menor custo possível. E isso causa uma racionalidade no uso de medicamentos, porque saúde tem um custo, né? Então, a gente tem que pensar também nisso. Com relação à minha rotina, eu dedico minhas 6 horas de trabalho exclusivamente na UTI. Eu fico na UTI adulto, geral, a UTI 3, e a gente tem uma predominância de pacientes que são regulados pela Secretaria de Saúde do Estado. Então, são pacientes do SUS, 10 leitos, e um leito que é convênio e particular. A minha rotina ela começa de manhã cedo, onde eu já passo a visita beira-leito, onde eu vou fazer uma inspeção visual das drogas que estão sendo infundidas em bomba de infusão contínua. Então, eu vou estar observando os frascos, o equipo, eu checo a infusão da dieta interal, a velocidade de infusão e eu confiro com o que está prescrito, data de troca. Isso é junto com o time de enfermagem ou você faz isso? Não. No primeiro momento, eu faço isso sozinha, logo cedo. Tá. Assim que eu chego, 7 horas, eu já começo essa visita beira-leito. Se o paciente está acordado ou se ele está consciente, não estiver entubado, eu vou conversar com esse paciente, eu vou procurar saber como ele passou a noite, se ele tem alguma queixa. E eu vou também olhar os dispositivos, eu vou ver os acessos, eu vou ver pele, eu procuro, se possível, se ele estiver coberto, eu procuro puxar o lençol um pouquinho do pé para eu ver perfusão, cianose. Então, eu tenho o hábito de ver a pele do paciente. Ontem ele não tinha nenhum rush, hoje ele apresentou
algumas petequias, ele tem uma equimose, então eu vou estar visualizando a pele dele. Depois eu vou estar olhando os exames laboratoriais e depois eu vou para a prescrição médica. Então, nesse momento, eu procuro fazer em sincronia com o intensivista. Eu vou na sequência dele. Nós vemos juntos os exames e aí, a partir do momento que ele faz as alterações da prescrição e que ele valida aquela prescrição, porque ela é pré-feita de noite, quando ele chega de 7 horas da manhã, ele vai examinar o paciente e ele pode fazer alguma alteração. Então, a partir dessa validação do intensivista da prescrição, essa aqui eu não vou alterar nada, nesse aqui eu suspendi isso, acrescentei isso. A partir disso, eu vou fazer a validação farmacêutica da prescrição. Eu vou estar olhando as vias de administração, a dose, diluições, tempo de infusão, presença de interações medicamentosas, de incompatibilidades físico-químicas, se os medicamentos eles podem ser administrados por gastrostomia ou por sonda nasoenteral, caso esse paciente esteja com dieta enteral. E também a gente aproveita para fazer, junto com a enfermagem e com o médico, alguns ajustes, se necessário, e nos dias do round a gente aguarda esse momento para fazer as considerações. Depois da validação, da verificação farmacêutica da prescrição, temos a visita dos familiares que ocorre, e é nesse momento que eu faço a conciliação medicamentosa do primeiro dia de internamento, geralmente 24 horas, dos pacientes que estão intubados, eu faço com acompanhante. E aí eu peço para que traga de casa os medicamentos que o paciente toma, para que eu possa fazer a conciliação medicamentosa. E depois disso, nós vamos para a evolução farmacêutica com o plano terapêutico. E aí eu encerro a rotina geral da UTI, assim que eu faço. Tá. Tem uma circunstância, Jeane, dentro do processo de trabalho da farmácia clínica, que a gente discute muito, que é o dimensionamento farmacêutico leito ou farmacêutico paciente, complexidade. Não me recordo, mas você comentou que eram 10 leitos ao UTI? São 11. 10, são 11 leitos. São 11 leitos. Tá. E dentro desse número de leitos, para esse rol de atividades que você pratica, você considera que é uma quantidade, um dimensionamento adequado para a tua carga horária, só para a gente ter uma ideia assim, de tempo, né? Porque é um processo de trabalho bastante completo esse que você faz para esse número de leitos. Ou seja, se você tivesse 20 leitos, seria possível isso? Não. Vai depender muito, Mari, do dia que eu tenho pacientes novatos. Então, por exemplo, quando eu chego na segunda-feira, que internou no domingo ou no sábado, e que eu tenho, por exemplo, 3 pacientes que eu vou começar do zero o segmento farmacoterapêutico, eu vou gastar mais tempo com esse paciente. Quando eu faço a segunda verificação ou a terceira, eu vou verificar os acréscimos. Eu já fiz a prescrição padrão. De ontem para hoje, ele acrescentou um antihipertensivo, ele suspendeu um medicamento, ele acrescentou uma lactulona. Isso não interfere muito. Mas a partir do momento que o paciente tem uma enfermidade mais grave, ele entra em choque séptico, ele começa a usar um antimicrobiano, ele começou a usar uma droga inotrópica, ele vai precisar de uma dobutamina, ele vai precisar de sedativos, eu vou ter que verificar tudo novamente, as incompatibilidades e as interações. Então, isso vai me demandar tempo. Então, muito mais do que o número de pacientes, depende da criticidade desse paciente. Porque dentro de uma UTI, por incrível que pareça, nós temos os menos críticos e os mais críticos. Se ele está em nutrição parenteral, se ele vai, por exemplo, ele está com derrame pleural, se ele está com um edema agudo pulmonar hipertensivo, se ele vai fazer alguns exames e a gente precisa definir diagnóstico, fica muito incerto e eu tenho que acompanhar o intensivista nessa jornada para eu entender o raciocínio clínico. Então, trabalhar com a clínica é soberana. Então, o item que eu mais tenho que acompanhar e me preocupar é com a clínica, são com as alterações. Então, quando eu chego de manhã,
A minha pergunta para a enfermeira, que entrou às 7, é: a enfermeira do noturno chegou a passar alguma intercorrência à noite? Convulsão, pico hipertensivo, pico febril, diarreia. Então, eu tenho que ver se algum paciente teve uma alteração à noite para já começar a minha manhã monitorando isso aí. Então, depende muito mais da criticidade do que do número de pacientes. Claro. Mas 11 pacientes, eu ainda estou dentro do que a legislação atribui, mas é um número complexo, sabe? Você dizer assim, olha, eu dou conta de 15 é complicado. Depende da criticidade. Sim, depende do tipo de serviço que você oferece, né? Sim. Gê, uma coisa que é bastante importante para o processo de trabalho do farmacêutico e da farmácia clínica é o quanto ele está integrado com a equipe, né? Multiprofissional, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, enfim. Conta um pouco, e eu também tive a oportunidade de ver presencialmente essa integração. Como é que você, qual que é a perspectiva dos outros profissionais em relação ao teu trabalho enquanto farmacêutica clínica? Bem, a nossa equipe interdisciplinar, ela é bem conectada. Nós falamos e ficamos todos de frente ao paciente, todos de frente ao paciente, a gente não fica um virado de costa para o outro, é bem interdisciplinar mesmo, e as conexões são muito intensas. Então, a gente partilha essas vivências diárias e a gente trabalha como um time, Mari. Um vai, por exemplo, na fase mais crítica, quando o paciente ele chega que ele está em choque séptico, a atuação essencial é do intensivista, ele vai fazer volemia, ele vai ver drogas vasoativas, ele vai ver se esse paciente precisa entrar com antibiótico, com antimicrobiano na primeira dose, a gente tem mudanças no Survive Insects Campaign, que não é mais antibiótico para todo mundo na primeira hora, os guidelines mudam. Então, o essencial é fechar o diagnóstico ou pelo menos chegar perto, mais próximo, para que possa dar a condução do melhor tratamento. Às vezes você precisa de exame de imagem, você precisa de laboratório, de gasometria, e você tem que fazer isso bem rápido para poder adotar uma conduta. Nesse trabalho do intensivista, bem próximo a ele, vai entrar o farmacêutico e o enfermeiro e o técnico de enfermagem. Então, a gente vai dar todo aquele suporte e, de uma certa forma, o fisioterapeuta também, se ele tiver em ventilação mecânica. A integração da gente, ela tem uma sequência no round, que você acompanhou. A gente começa, o intensivista, ele faz um breve relato do caso clínico, e o primeiro profissional que fala depois dele é o técnico de enfermagem. Ele vai falar sobre as medidas de HGT, se tem evacuações presentes, se aceitando bem a dieta, se teve alguma intercorrência. E a enfermeira vai falar sobre os dispositivos, os acessos, sonda, tanto sonda vesical de demora, se tem algum exame pendente. E aí a gente vai passar depois para o fisioterapeuta. Então, ele vai falar sobre as condições da ventilação mecânica, quais são os parâmetros que aquele paciente está, se está com PIP alta, FO2 alta, se ele está em máscara não inalante, se ele está com condições, por exemplo, de precisar, infelizmente, às vezes, que a gente tem uma noção que o paciente não está acoplado à ventilação mecânica, é o contrário, é o ventilador mecânico que tem que se acoplar ao paciente, né? E o fisioterapeuta é essencial nesse processo e ele vai passar para a gente informações se o paciente está secretivo, qual é a cor da secreção, se tem odor, qual é o aspecto e se ele está cialorreico, vai dando dicas para a gente de possíveis necessidades que esse paciente tenha de inclusão na prescrição. Ele precisa de um anticialorreico para que possa favorecer a condução, as aspirações traqueais, quando ele faz, se está com muita cialorreia. Depois, a fono. E, por último, o último membro técnico sou eu. Eu fiz questão de ser a última da parte técnica,
porque eu consigo juntar todas essas informações para poder sugerir um novo acesso, se for preciso, passar um catéter central, para inserir uma atropina colírio ou uma amitriptilina, para suspender algum antipertensivo, se tiver, por exemplo, com a PA tiver muito baixa. Então, a gente vai somando. E depois disso, nós temos um trabalho brilhante das nossas psicólogas e assistente social. Então, esses profissionais, a gente tem assim um carinho muito grande. Então, lá nós somos comandados pelo Dr. Luciano Pila. É um médico extraordinário que, além dele ser um excelente profissional, ele é ético e humano. Então, o Round, ele vê todas essas questões. A gente tem duas assistentes sociais muito presentes, a Fabiana Braga e a Luciana Pessoa, que são extraordinárias, muito atenciosas. Nossa psicóloga, Ana Cláudia, a gente dá a demanda para ela, ela faz o atendimento do paciente e ela dá a devolutiva para a equipe, porque, para mim, essas duas profissões impactam muito, Mari. Quando esse paciente vai de alta, eu preciso me preocupar com a adesão ao tratamento. Se ele tem uma condição financeira que possa comprar, então a assistente social ela vai me dar esse feedback da condição sociocultural. A psicóloga, se a pessoa está afim de fazer o tratamento, se ela não vai abandonar o histórico dela pregresso, porque é importante a gente pensar em morbimortalidade. É importante ele sair de lá, mas em que condições? Vai sair andando? Vai sair com os rins funcionando? Então, a gente soma. O nosso fisioterapeuta, que é o Gabriel Martins, ele sempre está muito próximo comigo. A nossa fono, que é a Renata Moraes. Então, a gente tem, assim, muita ligação e uma conexão intensa. A gente está sempre muito próximo e a gente funciona como um time. Um prepara o meio de campo, quando vai fazer a decanulação, a Renata desinsufla o cuff. É lindo, Mari, é emocionante quando um paciente está com uma cânula de traqueostomia e a gente se reúne na beira-leito para a Renata, que é a nossa fono, desinsuflar o cuff e nós escutarmos a voz do paciente, ele poder falar alguma coisa. Né? Então, a gente vibra, vai decanular esse paciente e aí eu já vou ficar de olho com ela. Ele vai poder se alimentar com dieta oral? Se for, qual é o tipo de dieta? Se ele já come uma dieta pastosa, eu posso pensar em ele começar a deglutir algum tipo de medicamento e eu fazer o switch do IV para o oral. Então, a gente fica de olho nesses pequenos detalhes da equipe. Então, tanto a fono quanto o físio, eles são essenciais para a minha prática farmacêutica. Então, é uma conexão intensa, a gente se articula. Não, e é muito legal você trazer essa fala, essa tua experiência de como o farmacêutico vai muito além da questão medicamentosa em si. Claro que tem, né, as relações, né, indiretas, mas o farmacêutico, no caso, você conseguir enxergar as nuances, né, das outras habilidades, comprometer a perspectiva farmacoterapêutica, isso é muito, muito, né, diferenciado, eu acho. E tem algumas vezes que a gente tem também a terapia não medicamentosa, né? Claro. Por exemplo, um paciente que está com hipernatremia, ele vai prescrever água pela sonda. Então, eu vou estar preocupada se existe um bom fluxo naquela sonda nasoentérica, se ela está bem posicionada para eu pensar nos medicamentos que vão ser triturados, lembrar que é uma absorção errática, que os estudos clínicos não foram feitos para isso, e você tem que monitorar a resposta, principalmente com drogas anticonvulsivantes, que você tem uma queda muito brusca da absorção por interação medicamentosa com as proteínas da dieta enteral, principalmente com caseína. Então, a gente já sugere a via intravenosa, a diluição. Então, são muitos pequenos detalhes que você soma um pouquinho daqui com um pouquinho dali e que a gente juntos consegue obter um resultado mais satisfatório para o paciente. Gê, olha só, tem algumas colegas aqui fazendo perguntas, tá? Eu vou tentar colocar todas aqui para você. A Cláudia fez uma pergunta bastante interessante. Quando você começou a mencionar a sua rotina, né, todo o teu processo de trabalho, de atividades na UTI, ela fez o seguinte comentário seguido da pergunta. O hospital que você atua, no caso, a direção, né?
quer que essa atuação seja tão completa, ela pergunta isso porque muitas vezes as instituições querem enxugar a nossa atuação para atendermos mais pacientes. E você traz um relato diferente disso, né? Um relato de que você talvez tenha que ficar uma manhã inteira com um paciente, dependendo da complexidade que esse paciente tem. Como é que a direção entende isso, se ela, né, tem alcance, né, da forma que você trabalha clinicamente? Sim. A direção lá do hospital tem, Marinei. Eu tenho a situação que o diretor médico do nosso hospital, ele é extremamente atuante. Ele é socorrista da SAMU, ele é ginecologista e obstetra e ele dá plantão na UTI que eu trabalho. Então, ele é atuante, um excelente médico. É uma das melhores evoluções médicas da UTI. Eu gosto muito de pegar o plantão pós Dr. Luiz Roberto. Ele compreende, sim. No início, eu estou começando a farmácia clínica lá do zero. Então, não tinha o serviço de farmácia clínica. E é um processo novo, as pessoas não entendem bem como funciona. Então, no início, houve sim essa pergunta se eu não poderia atender mais pessoas. Mas eu fui explicando, eu fui sensibilizando a importância, a criticidade da UTI que eu trabalho. São 11 pacientes bem críticos, de um modo geral. Às vezes, a gente tem alguns pacientes em cuidados paliativos e mais crônicos, mas a maioria, eu tenho muitos casos de cardiologia, muitos casos de sepse. Então, aos poucos, a gente foi sensibilizando o nosso diretor pelos resultados que nós obtivemos e ele compreendeu que a metodologia que nós estamos utilizando, ela tem sido exitosa e ele respeitou isso. Então, eu fico muito orgulhosa do diretor ter compreendido. Ele é um dos meus incentivadores, ele presta atenção nos projetos, ele participa. Nas exposições que eu faço, o que eu falo, eu vejo isso nas prescrições dele, então é até bem estimulante. E, logicamente, que a gente pretende expandir esse serviço, estamos galgando isso para que a gente possa oferecer esse serviço a mais pessoas. Dentro dessa complexidade e dos resultados que nós obtivemos, nós temos conseguido mostrar para a nossa direção que é importante a qualidade do serviço, que esses detalhes, eles fazem diferença. Principalmente, essa busca minuciosa que eu faço me faz entender, por exemplo, o processo de uma forma macro. Eu não posso tratar só aquele problema do paciente, eu tenho que pensar nele como um todo, eu tenho que ver equilíbrio ácido-base, eu tenho que ver gasometria, eu tenho que ver os exames laboratoriais. Ele não está doente só de infecção, ele pode ter outras coisas. E aí, se eu passar lá e eu só olhar a prescrição e eu não for no paciente, no outro, eu posso deixar escapar algum detalhe. Então, eu tenho até aqui conseguido sensibilizar e mostrar a direção do hospital, e eles têm sido muito receptivos, estão bem satisfeitos com os resultados exitosos que nós obtivemos ano passado, principalmente com relação ao uso de antimicrobianos, que é um dos motivos da nossa conversa. Então, até aqui eu não tenho tido problema e esses 11 pacientes têm sido mais do que suficientes. Eu espero que eu consiga permanecer com isso, que não aumente muito. Legal, Gê, olha só. A gente sabe que esse mundo da farmácia clínica, como todos os outros especialidades da farmácia, da profissão farmacêutica, ele requer que a gente esteja permanentemente estudando, aprendendo, nos atualizando, né? Cada vez mais nós somos exigidos não, mas solicitados pela equipe para auxiliar do ponto de vista, né, de informações relevantes, precisas e atualizadas. Então, a gente trouxe esse tema de como colocar em prática o aprendizado que, né, você tem, que a gente tem nas nossas atualizações, e conversando, né, que a gente troca muitas figurinhas, e é muito impressionante como você
consegue colocar em prática com muita eficiência o que você aprende. Eu falo isso porque, né, a gente teve a experiência de conviver juntas em três módulos, né, mas em 3 níveis, né, do curso que a gente promoveu ano passado de antimicrobianos. Eu costumo dizer que você foi a aluna modelo, porque a capacidade que você teve de pegar o que você estava aprendendo e conseguir efetivamente colocar em prática, isso me chamou muita atenção. Como é que você consegue fazer isso, Gê? Porque você colocar em prática algo novo, ele passa por uma questão que são mudanças de processos de trabalho. Isso é muito difícil dentro do ambiente hospitalar, né? Você articular pessoas e, né, rotinas novas. Então, qual que é o segredo de fazer isso? Né, de como você fez, e até gostaria que você trouxesse um exemplo para ilustrar, né, sobre isso. Inclusive, tem vários colegas aqui que estão aqui na live que foram seus colegas no curso também. É um prazer estar falando com vocês todos. Em breve estaremos no próximo curso de antifúngicos, né? Estou aguardando. Já Nível lançando 4. aí, é o nível 4. Já estou lançando a proposta para a Marinei. Eu tenho 2 estratégias para que eu possa estar colocando em prática o que eu aprendo. Eu fiz isso também com o curso que eu fiz de especialização em gestão para qualidade total. Eu estudava à noite na UFRN, fazendo um curso no setor de engenharia de produção. O que eu aprendia de noite, eu tentava aplicar no outro dia de manhã. Então, eu faço a mesma coisa com os seus cursos. O que eu escuto, eu tento trazer para a minha realidade. Você vê que nós fazemos várias, a gente fosforila muito, pensando o que é que você está falando que se adequa à minha realidade, o que é próximo, o que é que faz sentido, quais são os antimicrobianos que eu mais uso, qual é o meu perfil de paciente. E a minha primeira estratégia, Marinei, é fazer o possível. Começar com o que eu tenho, onde eu estou, dentro do cenário que eu tenho, eu penso, eu vou ser o grão de mostarda. Eu vou começar ali pequeno e depois eu vou crescer. Então, se eu tenho um paciente que dá certo com o que você falou, eu vou fazer com aquele paciente. Então, se a gente estuda PK/PD, farmacocinética, e você me fala de monitoramento de antimicrobianos com alta ligação à proteína plasmática, e a gente vê ceftriaxona, daptomicina, oxacilina, teicoplanina, no outro dia eu chego procurando quem está usando aqueles medicamentos. E eu vou pedir para o médico, vamos monitorar a albumina. E aí eu vou gravando. Então, eu tento aprender praticando. Então, é você procurar não deixar de estudar, você não deixar isso correr muito tempo. Você tentar com a cabecinha, com assunto fresco, você já colocar a ideia para funcionar. E a minha segunda estratégia é planejar, elaborar projetos, ter um foco. E todo dia eu faço a arte de fazer um pouco, o que é que me aproxima do meu objetivo. E eu não saio daquele foco. Eu não começo um projeto sem terminar o primeiro. Então, eu não costumo despender minhas energias em várias direções e apenas em uma, focada. Boa. E dentro desses projetos... Porque aí a tua capacidade, entre aspas, né, acabativa, né, de terminar algo, ela fica mais focada, né, Gê? A gente Sim. concentra mais energia em começar e terminar. Porque Sim. é muito comum a gente começar muitas coisas e realmente não terminar. Né? Eu, pelo menos, tenho esse problema às vezes. Eu, geralmente, quando estou com pessoas que têm esse comportamento, aí eu tento ajudar a centrar. Vamos manter o foco, vamos fazer primeiro esse, vamos dividir em 2 objetivos, vamos fazer primeiro esse, depois esse, para não dizer um não, para ter a habilidade de como fazer, organizando as divergências, sabe, Marinei? Eu acho que a gente consegue. Então,
Dentro dessas duas estratégias, que é fazer com que você tenha onde você está, você nunca vai ter um cenário ideal, você nunca vai ter recursos sobrando, você nunca vai ter mão de obra sobrando. Então, é você pegar o cenário de crise, o cenário difícil e ver isso como oportunidade. Então, é você transformar as situações em oportunidades para você. Então, se eu tenho bastante sepse, eu vou trabalhar antimicrobianos. Se eu tenho muito infarto agudo do miocárdio, eu vou trabalhar os medicamentos da classe do sistema cardiovascular. Então, é você focar e direcionar para a sua realidade. E dentro da segunda estratégia, que é elaborar projetos, eu tenho o costume de utilizar as ferramentas de gestão da qualidade. Então, eu elaboro. Tem uma ferramenta chamada PDCA, que eu acho ela fantástica. Você planeja, você investe um tempo no planejamento, isso lhe ajuda para você desenvolver suas ações. Um 5W2H, que você vai dizer quem, como, quando, por quê, quanto custa. Você elabora um projeto. Plano de ação, né? E depois você precisa monitorar isso aí. E aí, com os resultados, você dá um feedback para a sua direção. Olha, eu fiz isso, nós conquistamos isso, a equipe conseguiu isso, porque a gente não trabalha só, Marinei. O serviço da farmácia clínica tem por trás 12 farmacêuticos hospitalares dando suporte. Então, eu preciso de um suporte do farmacêutico da hospitalar para que eu possa fazer uma sugestão para o paciente e ter o medicamento disponível em tempo hábil. Então, o papel da farmácia hospitalar de complementar o nosso trabalho, e a gente faz isso em comum acordo. Então, é um trabalho muito conectado com a farmácia hospitalar. Então, eu não trabalho sozinha. Esse trabalho é o resultado de uma equipe que me dá força, que está no suporte, que está junto, e que você liga, tem isso aqui, eu preciso disso, é a melhor opção, e que eles chegam junto e estão lá colaborando com o paciente. Então, eu acho que a minha estratégia é essa para aplicar. Eu já procuro o que eu vi de noite, no outro dia eu já procuro como praticar. Muito bom, Gê. Ano passado, né, aproveitando essa questão, né, que você traz de olhar, de repente, para a tua epidemiologia e investir tempo nisso, em estudo, ano passado você investiu bastante tempo em estudar antimicrobianos. Né? Você, pelo menos, né, com a gente, você fez 3 cursos. E por que o antimicrobianos nesse momento para você e o quanto que ele te agregou, Gê, na tua realidade dos teus pacientes? E se você pudesse comentar também, porque eu sei, né, um pouco dos bastidores, né, que você até falou, eu tento colocar isso em projetos. Quais foram os projetos que nasceram, né, fruto, né, de todo esse investimento de tempo que você fez nessa temática? Pronto. O ano passado, eu fiz 4 cursos de antimicrobianos. Eu fiz 3 com a Esperanto Saúde, que é a sua empresa, e fiz um com a rede Redemic, que você também fez esse curso. Fantástico esse curso. Fantástico. Que é um curso internacional, com a chancela da Sociedade Brasileira de Infectologia. E eu investi minhas horas de estudo e alguns projetos em antimicrobianos. Por quê? Quais foram os motivos? Antimicrobianos, ele está linkado com o terceiro desafio global da Organização Mundial da Saúde, que é medicação sem danos. Dentro do projeto de segurança do paciente, antimicrobianos está na classe terapêutica que é envolvida em eventos adversos. E o SMP tem um extraordinário material. Quem não conhece o ISMP, vale a pena. Tem boletins extraordinários. São assuntos que estão muito bem já trabalhados. Tem o ISMP do Canadá, da Espanha, dos Estados Unidos e do Brasil. Eu sigo os 4. Então, vale a pena complementar. Boa dica. Sim, boa dica. Você complementa o material de um com o outro. Então, acho que o ISMP é uma instituição muito séria para você seguir. Depois, o ILAS, Instituto Latino-Americano de Sepsi. Também tem muitos materiais bons. Me associei à AMIB. Então, você vai somando um pouco a Associação Brasileira de Medicina Intensivista. Então, você vai pegando artigos, você vai estudando. E a outra questão
do antimicrobiano é resistência bacteriana e custos hospitalares. Antimicrobianos, ele representa em torno de 30% a 35% dos custos hospitalares dentro de uma empresa. Então, é um terço. Então, é uma parcela de paciente muito grande que consome antimicrobiano. E aí você pode atuar com bastante pessoas, né? Você vai poder chegar junto de muitos pacientes. A abrangência é grande. Além da pandemia, que piorou o cenário. Nós temos uma pandemia silenciosa. A perspectiva é que em 2050 nós tenhamos, em média, 10 milhões de óbitos por infecção. E, quiçá, mais, porque a pandemia, o Covid, ele trouxe um aumento do uso de antimicrobianos, né? Eu não trato paciente Covid lá na UTI, eu recebo paciente pós-Covid, que ficaram com sequelas, então a gente trata de paciente pós-Covid. E a utilização de antimicrobianos é muito grande. Somando custos hospitalares, resistência microbiana e uma classe terapêutica que é envolvida em reações, em eventos adversos, soma tudo que eu mais gosto de fazer. Farmácia clínica, segurança do paciente e gestão da qualidade. É o prato cheio para mim, é a minha classe preferida, a classe terapêutica preferida é antimicrobianos. Então, foi esse o motivo pelo qual eu resolvi investir em antimicrobianos. E o que você já trouxe de mudanças lá no Hospital Rio Grande? Que eu já sei que você já andou movimentando alguns projetos, algumas iniciativas. Sim. Nós estamos com um projeto belíssimo, Marinei. Teve um curso que eu fiz com você que foi um divisor de águas para mim. O nível 3, o de microbiologia clínica. Inclusive, a nossa colega Jussara está aí, viu? Ah, Jussara, professora top. Um beijo para você, Jussara. Eu queria ter sido aluna da Jussara na minha graduação. Eu teria saído outra profissional. Então, a Jussara deu uma aula magnífica e é um diferencial para mim compreender as coletas de culturas, o quanto isso impacta no resultado do antibiograma que eu recebo. Uma outra coisa que o seu curso trouxe para mim de diferencial e que ela está aí, eu faço questão de dizer, é o seu estudo dirigido do nível 2 para que a gente vá conhecer o laboratório de microbiologia. E foi assim que eu tive a oportunidade de conhecer a doutora Socorro Saldanha. E não consigo me ver fazendo farmácia clínica sem ter conexão com ela. Então, a farmácia clínica ela tem que estar muito próxima da infectologia e da microbiologia. Não tem como, é um tripé que é um do time central do programa de stewardship, né? Então, conhecer a Socorro fez uma diferença muito grande. Então, o seu curso, cada um trouxe um diferencial. Da microbiologia, aliada à beira-leito, que não é aquela microbiologia de bancada, é a interpretação clínica, vendo a clínica e o antibiograma. Eu pude compreender os mecanismos de resistência, eu pude compreender os fenótipos, eu pude compreender a selecionar melhor, a ver um breakpoint no BRCast. Então, é um diferencial, né, Marinei? Quando a gente pega um antibiograma e que eu tenho um carba negativo, que é um fenótipo de resistência, que não é enzimático, não é por hidrólise, e que eu tenho uma ceftazidima ou uma cefepime sensível, e eu vou sugerir porque ele é um fármaco deuteriônico. E aí ele tem facilidade de passar pelo canal de porinas. A aula da Ariadne, Ziterion, né, Ariadne? Exato, Ariadne. Então, isso aí a gente colocou em prática. A gente faz uma análise bem minuciosa do antibiograma, a gente consegue ajudar o médico nessa escolha. Uma coisa que foi um diferencial muito grande foi a inserção de uma estratégia chamada time out, que para mim é o suprassumo do programa de stewardship. É o tempo de avaliação da terapia empírica iniciada após 72 horas do início dessa terapia. Você já vai ter uma melhor clareza do diagnóstico, você possivelmente já vai ter melhora clínica, que você vai estar podendo avaliar se o paciente teve melhora clínica ou não.
Possivelmente você já vai estar com o resultado de antibiograma na mão, secreção traqueal e urocultura. Se você tiver um micro-organismo multiresistente, provavelmente o antibiograma vai demorar mais, porque ela vai precisar fazer uma microdiluição em caldo de uma polimixina, vai demorar um pouquinho, mas a gente vai ter pelo menos a parcial. Está crescendo um coco gram positivo, está crescendo um bacilo gram negativo, e aí você vai já dando uma descalonada, no mínimo. E o tempo, quanto tempo de terapia? Short therapy. Então, lá na UTI, para passar de 5 a 7 dias, tem que ser uma coisa muito complicada. Sem contar que o nosso intensivista, Mari, ele fez estágio em Londres. Então, ele é uma pessoa que estuda muito. Ele estagiou com Merv Single, com o Papa da Sepsi. É um médico extraordinário. Me recebeu, assim, de uma forma que eu fico até, assim, sem acreditar o quanto ele é receptivo. Ele deve ter visto aí a atuação de farmacologistas pelo mundo afora, e a gente discute, a gente calcula dose junto, a gente faz ajuste em insuficiência renal. Um outro projeto que a gente conseguiu foi a vancocinemia, e o diretor do hospital foi nosso apoiador, ele comprou a ideia. Incrível isso. Foi fruto de uma mentoria do primeiro curso, né, da sua primeira turma, onde a gente fez uma mentoria sobre vancocinemia. Então, hoje nós conseguimos implementar o monitoramento sérico de vancomicina, e a gente está já amadurecendo a ideia para começar a trabalhar com aminoglicosídeos também, que é um desejo que a gente tem. Um outro projeto, a gente conseguiu fazer a classificação EUELRI, né, para a gente trabalhar resistência microbiana. Priorizar antibióticos, né? Sim, pelo menor potencial de induzir resistência. Então, tem o grupo de acesso, o grupo de monitoramento ou vigilância e o grupo reserva. Somado a isso, Mari, pela visão de custos, pela visão sistêmica e gerencial, nós calculamos o custo dos principais medicamentos utilizados na UTI, colocando como base um paciente de 70 quilos e para 7 dias de tratamento. Então, já vai dar uma noção para o médico quando ele tem um estafilococo, quando ele tem um coco gram positivo, que ele for precisar escolher, ele vai escalonar. Ele vai com oxa, ele vai com vanco, ele vai com teicoplanina, ele vai com linezolida, ele vai com daptomicina. Então, ele vai ter a ordem crescente desses custos também. Então, eu peguei a classificação EUELRI e nós calculamos esses custos. Também fizemos da terapia suíte. Então, eu vou ter lá amoxicilina clavulanato no grupo de acesso, a terapia IV e a terapia oral. Eu vou ter linezolida no grupo reserva IV e o custo oral. Então, isso fez a gente poder dar até um feedback para o compras, do que poderia ser melhorado nas negociações, os itens mais consumidos, que a gente poderia ter um poder de barganha. Então, disso a gente faz várias análises. Então, esse comportamento da gestão, eu acho que ajuda na farmácia clínica, nesse sentido, né? As hemoculturas, utilizando as hemoculturas pareadas em garrafas de anaeróbios e de aeróbios. Professora Jussara, que fez uma aula magnífica sobre isso. Está implantado, viu? Gênia, você está arrancando elogios aqui da turma, viu? O pessoal está impressionado com o que você está trazendo de trabalho, enfim, né, do que você conseguiu fazer. Gê, eu falei para você que ia passar muito rápido aqui a nossa conversa, tá? A gente tem 5 minutos e eu preciso deixar essa live gravada, o pessoal está perguntando aqui. Então, para a gente fechar, eu queria que você contasse, né? Eu sei que você tem esse lado farmacêutico, técnico, mas você é uma farmacêutica muito humana, inclusive teve aqui um elogio, né, dessa visão ampliada do farmacêutico clínico que você tem.
Então, se você puder, obviamente, gostaria que você compartilhasse um caso que você lembrasse, que te marcou como profissional e que você acha que foi um caso que você, né, com os teus conhecimentos, com a tua articulação, ajudou o paciente. Para a gente fechar aqui esse nosso Tá. assunto. Teve um caso bem marcante e raro, foi um caso de púrpura trombocitopênica trombótica, e que eu tive que estudar bastante esse caso clínico. Ele é muito raro, acontece de 5 a 10 pessoas em 1 milhão. Essa paciente chegou muito grave, com 12 mil de plaquetas. Ela tinha sangramento oral, nasal, vaginal, anal. Ela sangrava por todos os Uau, orifícios. gravíssima. Ela chegou entubada, ela veio de uma cidade aqui do estado. Na realidade, ela é de Minas Gerais, mora em Caldas Novas, e ela veio visitar a mãe, passou mal na praia e veio assim nas pressas para cá. Rapidamente foi instituído o diagnóstico pelo nosso intensivista. Dr. Luciano Pila é muito estudioso, é um médico muito dedicado e humano. Ele é extraordinário tecnicamente, mas ele é melhor ainda em ética e humanização. É fantástico. Iniciou o tratamento com plasmaférese e corticoide, que é o tratamento inicial. E essa paciente, ela fazia plasmaférese e hemodiálise. Então, com isso, eu fui estudar qual o efeito da plasmaférese nos medicamentos. E ele tem semelhante ao ECMO, a hemodiálise, ele retira os medicamentos com alta ligação proteica, as proteínas plasmáticas, né? A albumina e a globulina. E o que é que acontece? A paciente estava entubada e na hora da plasmaférese, ela praticamente levantou o pescoço e sentou com o tubo. Foi daí que eu imaginei que o raciocínio era o mesmo da hemodiálise, que ele estava retirando a sedação. Ela estava com fentanil, com midazolam, e eu peguei uma revisão sistemática e 2 artigos, e o bom foi que a gente compartilhou com a hematologista que estava acompanhando e com os médicos. Então, o que é que a gente fez de intervenção? Durante a plasmaférese, nós não fazíamos a administração de medicamentos que podiam ser manejados o aprazamento. E a sedação, ela passou a ser em bolos, ela passou a ser com adesivo transdérmico, aí faz o giro, né? Multimodal. Um tempo com metadona por sonda. Então, você vai fazendo o giro e vai fazendo em bolos, midazolam e fentanil. Depois, essa paciente, ela teve uma pneumonia associada à ventilação mecânica no 11º dia. Então, ela foi usar meropenem e amicacina. Foi um acinetobacter isolado em secreção traqueal. E aí, a gente foi fazer o manejo após HD, se faz dose extra, se não faz, ajuste para a função renal. Tinha dia que não ajustava, porque a gente só fazia pós-hemodiálise. Tinha dia que ela fazia plasmaférese e hemodiálise. E eu pude acompanhar o preparo da máquina durante todo o manejo da plasmaférese. Aprendi, por exemplo, o citrato, que é o anticoagulante da plasmaférese. Ele retira o plasma, filtra todinho, e o anticoagulante é o citrato. E esse citrato ele pode provocar sudorese, taquicardia e febre. Aí você confunde, por exemplo, com uma infecção que pode causar essas mesmas coisas. Então, você fica num limbo. E junto, no leito, o intensivista, a hematologista e o farmacêutico clínico E a discutindo a farmacêutica. melhor estratégia. E essa paciente saiu super feliz. A taxa de mortalidade é alta. Quando você faz plasmaférese rapidamente, você diminui de 90% para 20%. Então, a equipe toda estava de parabéns, porque foi instituído o tratamento, teve acompanhamento dos oncologistas, todo mundo se movimentou, porque ela era uma pessoa muito nova, 42 anos, né? Dentro desse trabalho, Marinei, a PKPD é essencial. Faz muita diferença você entender o volume de distribuição do paciente e o volume de distribuição do medicamento. Então, você tem que entender a farmacocinética, né, nessa situação. É bem complexo. Então, Veja a plasmaférese me fez estudar bastante. Veja que você, entendendo o racional, né, do conhecimento, você pode aplicar ele em diversas situações. Né?
como você deu exemplo, como você trouxe o exemplo, né? O racional do volume de distribuição, né? E aí você vai associando para uma plasmaférese, para uma hemodiálise, para uma sepse. Eu costumo dizer que você tem que chegar nesse raciocínio, você tem que aprender, né, o raciocínio do conhecimento, e aí você consegue distribuir ele, né, para diversas situações. Sabe, Mari, dentro dessa situação do contexto todo da farmácia clínica que você tinha comentado, se a direção oportunizava isso, se incentivava, eu quero fazer um agradecimento muito especial a um médico que me estimula, que me apoia, que é um diferencial na minha vida. Dr. Miguel Ângel Sicolo. Ele é uma pessoa que faz diferença. Fico até emocionada, porque nós já trabalhamos três vezes juntos, né? Essa é a terceira empresa que eu trabalho com ele. E ele é de uma gentileza, ele é um lorde, ele escuta o projeto e ele faz considerações riquíssimas. Ele participa, ele escuta, ele discute. Então, é um diferencial grande, que ele é gerente médico lá do hospital, depois agora ele está como coordenador do processo de certificação. Então, a gente tem sim o apoio da direção, doutor Luiz Roberto Fonseca, ele dá plantão na UTI, ele vive a rotina da UTI, então é a prática com a gerência muito próxima. E o coordenador da farmácia, que me apoia tremendamente, é um parceiro, Diego Carvalho. Então, ele também faz diferença nos projetos da... Você teve a oportunidade de conhecê-lo. Claro. Então, essas três pessoas incentivam muito. Tem outros, né? Eu não vai dar tempo de eu citar todo mundo, mas esses três profissionais, doutor Miguel, doutor Luiz Roberto e o Diego, eles me ajudam a fazer também com que esses projetos eles possam fluir de uma maneira melhor conduzida, sabe? Eles são muito parceiros. Então, eu quero deixar também o meu agradecimento. Gê, a gente vai precisar encerrar, infelizmente, mas eu queria transmitir aqui algumas mensagens que o pessoal foi escrevendo aqui no chat, e eu resumiria, né, o que você falou, o que você compartilhou com a gente, como uma fala inspiradora. Várias pessoas colocaram isso, inclusive aqui, que você foi muito inspiradora no sentido de compartilhar e de, principalmente, a gente pensar que é possível fazer mudanças, implantar coisas novas. Então, isso é muito legal, porque, embora sejamos, no teu caso, um farmacêutico clínico, veja como a gente consegue, né, com proatividade, com dedicação, enfim, conhecimento, fazer as coisas movimentarem. Então, você sabe, eu já te falei isso, eu sou fã do seu trabalho, né, te admiro muito. Nossa. E é um privilégio, né, poder compartilhar, né, as nossas conversas, saber o que você faz aí. E, sobretudo, eu me sinto muito feliz quando eu ouço que você, né, a partir do que a gente conversa, do que a gente estuda, você vai lá e coloca em prática. Eu até costumo dizer, Gê, você é mais resolutiva do que eu, porque para eu colocar alguma coisa em prática no hospital, às vezes demora alguns dias, meses, e você, no dia seguinte, a coisa já está funcionando. Então, é muito bom e muito obrigada por compartilhar isso aqui com todo mundo. Finalizando, Mari, você é uma das minhas inspirações, né? Você é uma farmacêutica com expertise no programa de stewardship e a gente está batalhando para dar os primeiros passos. Então, você é luz também no meu caminho, né? É um divisor assim, de águas. Me sinto segura, me sinto amparada, me sinto apoiada por você. E a psicóloga do hospital me perguntou, quando eu fui ser contratada, não sei se a Aline está aí, ela deve estar, psicóloga Aline. A Aline está aí. Ela me porque quando a gente vai fazer uma entrevista hoje,
As soft skills, elas são muito cobradas. As suas habilidades de conexão, as suas habilidades de gerir as emoções, de como você vai conduzir, né? Hoje a parte técnica, ela faz parte, mas você tem outras cobranças. E ela me fez uma pergunta: Gê, o que você faria se você fosse fazer uma intervenção que o médico não aceitasse, que ele fosse divergente, né? Eu falaria que eu não iria bater de frente, eu iria contornar, como a água de um rio contorna uma rocha, uma pedra. Talvez não naquele momento, em um outro momento eu possa abordá-lo com um artigo científico, eu dar uma justificativa, mas que a gente possa trazer esse médico para a concepção de que nós estamos lá para otimizar a terapia, para reduzir os riscos. E eu tive a sorte de conseguir me inserir na equipe mostrando que eu estava lá para somar. Então, eu não utilizo a palavra erro, ela não faz parte do meu vocabulário. E sim, que tal otimizarmos a terapia medicamentosa? Que tal fazermos o monitoramento da albumina para ver se a gente pode otimizar a ceftriaxona? Então, é sempre para fazer o médico refletir, porque eu trabalho muito com o médico. A minha entrada é a saída do médico, a prescrição médica é a minha entrada. Sim. Então, eu tenho que ter muita habilidade e confesso que eu não tenho nenhum problema com isso, para mim é um prazer e eu aprendo muito com os médicos. Gostaria de entender o seu raciocínio clínico. Você pode me ensinar isso, por gentileza? E aí você se aproxima da equipe. Então, para a Aline, eu contornaria, eu iria usar habilidade para que a gente possa se inserir na equipe e ficar em harmonia, conectado, para você ter mais persuasão. Eu acho que isso faz muita diferença. Por isso que a gente traz uma fala de uma psicóloga também para conversar com a gente, né? Que sempre agrega, né, gente? Eu adoro conversar com a Aline. Até o tom de voz dela é legal de escutar. Calma. Pois muitíssimo obrigado pelo convite, tá, Mari? Estou super feliz. Imagina, eu que agradeço. Me sinto Muitos honrada. elogios. Me sinto honrada em você querer estrear seu programa de lives comigo. Eu estou me sentindo entrevistada por Marília Gabriela. Ai, gente, obrigada. Isso aqui Muito foi mais, né? obrigada a todos pela força. Minha equipe muito profissional, que com certeza está aí. Tenho muito orgulho de trabalhar com essa equipe. Os farmacêuticos, os médicos que sempre me recebem muito bem. Eu sou muito grata por isso. Pessoas extraordinárias que apareceram pelo meu caminho. Então, a essas pessoas que eu citei o nome, eu tenho uma eterna gratidão.